E aí, terceiro ano, vamos lá para a nossa segunda aula. Pessoal, na aula de hoje, irei fazer com vocês a correção de algumas questões do DH, tá bom? Peguem o livro físico de vocês ou o livro digital, posicionem lá na página 261 para que nós possamos começar a correção. Vamos lá. Na primeira questão de vocês, ele traz essa figura e quer que você determine aí qual é o comprimento do corrimão. Então, pessoal, o comprimento aqui do corrimão, ele é composto por esses 30 centímetros, esses 30 centímetros que estão abaixo e mais essa parte aqui que eu não sei quem é. Você observa que esses comprimentos aqui de 24 centímetros, certo? Se por acaso você posicionar aqui um ao lado do outro, você tem 24 centímetros vezes 5, porque são 5 degraus, você tem um total de 120 centímetros ao quadrado. Então aqui você tem o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, ó, A ao quadrado, que é o valor do corrimão, é igual a 120 ao quadrado mais 90 ao quadrado. 120 ao quadrado é 14.400, 90 ao quadrado é 8.100. Então, A ao quadrado, fazendo a soma, dá 22.500. A é a raiz quadrada de 22.500. A dá igual a 150 centímetros. Porém, pessoal, ele quer a resposta em metros. Então, 150 centímetros é 1,5 metros. O mesmo você vai ter que fazer a transformação com os 30 centímetros. Então, 30 centímetros é 0,3 metros. Como você tem duas medidas com 0,3, então você vai somar 1,5 mais 0,3 mais 0,3. Ou seja, o corrimão dessa escada tem 2,1 metros. Beleza? Por aplicação do teorema de Pitágoras, que eu já expliquei para vocês na aula de explicação. Tá bom? A próxima questão de vocês é a questão de número 3, e ela diz assim o texto, ó. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando os agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Íbicos, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Na data do acontecido, duas pessoas avistaram um balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sob um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição inicial vertical do balão, alinhada com a primeira e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sob um ângulo de 30 graus. Qual é a altura aproximada em que se encontra o balão? Então, vamos lá, pessoal. Se ele quer a altura, tá certo? Esse determinado elemento aqui, a altura, você tem um ângulo de 60 ou utilize um ângulo de 30. O valor vai ser o mesmo. Então, vou usar aqui o de 60. Ó. Cateto oposto dividido pelo adjacente. É a tangente. Tangente de 60, HA, dividido para 1,8. A tangente de 60 é raiz de 3, igual a H sobre 1,8. H igual a 1,8 raiz de 3. Calculando a raiz quadrada de 3, sabe que é 1,72. E 1,72 vezes 1,8, ele dá aproximadamente 3,1 km. Ou seja, a altura do balão, tá bom? Com a primeira pessoa ou com a segunda é 3,1 km. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Na próxima questão é a quarta, onde ela diz assim, ó. Em 2011, para determinar a distância de um barco até a praia, o navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu um ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto fixo P na praia. Mantendo o barco no mesmo sentido,
eles seguiam até um ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P na praia. No entanto, sob um ângulo visual agora de 2α. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa de 30 graus ao chegar ao ponto B. Verificou que o barco havia percorrido a distância de 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto P será de quem? Então, pessoal, a menor distância do barco até o ponto P é dado por 2.000 vezes o cosseno de 30. Ah, Glauber, por quê? Porque aqui você tem a distância, cateto oposto, é igual a o 2.000, que é a distância, vezes o ângulo de alfa. Então, 2.000 vezes raiz de 3 sobre 2, a distância é 1.000 vezes raiz de 3. Beleza? Na sexta questão, ele diz assim, ó. Enem 2013. As torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas, uma contra a outra, construídas numa avenida em Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus, com a vertical, e elas têm cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada na figura como segmento AB. Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada, e uma delas pode ser observada na imagem. Utilizando 0,26 para o valor aproximado da tangente de 15 graus e 2 casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço de... Lembra que eu disse para vocês que quando ele não lhe der um valor do ângulo notável, ele tem por obrigação de lhe dar a medida? Então, ele fez nessa questão. Ele disse que a tangente de 15 era 0,26. Então, ó, o ângulo de 15 graus feito pelo lado AB e a aresta oblíqua do prisma tem como cateto oposto um dos lados do quadrado de base L e um cateto adjacente do lado AB. Se for considerando um triângulo retângulo ABC, sendo C o vértice da base inferior, que se encontra na mesma face de A, sendo a tangente do ângulo a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, o que nós temos? Tangente de 15 é igual o lado dividido pelo AB. A tangente de 15 é 0,26, então 0,26 igual a L sobre 114. Então, L igual a 0,26 vezes 114 e o lado vale 29,64 metros. Pronto, você calculou o lado. Só que não quer o lado, ele quer a área. E está dizendo que a área é uma base quadrada. Então, a área é lado ao quadrado. 29,64 ao quadrado é igual a 878,53 metros quadrados. Essa é a área da base. Como item correto, ele vai dizer que é maior do que 700 metros quadrados. Resposta lá no item é. Beleza? Vamos lá para a nossa oitava questão. Na oitava questão, ele diz assim, ó, da seguinte maneira. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus, com a borda inferior. Aí você tem um desenho mostrando. O raio da base do cilindro mede 6 pi centímetros. E ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de uma hélice, como na figura. O valor da medida da altura do cilindro vale quanto? Vamos lá, pessoal. Como ele está te dizendo aí, você tem que calcular primeiro o comprimento dessa base aqui do triângulo, ó, do centro até aqui. Então, como é que você vai calcular? Como isso aqui é um cilindro, você vai calcular o comprimento da circunferência. Comprimento da circunferência, 2 vezes o π
vezes o raio, tá bom? Então ali você tem onde ele deu 6 voltas. Glória, 6 voltas? Conte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas. Vezes 2, vezes o π, vezes o raio. O raio está dizendo que é 6 sobre π. Você vai cancelar o π com π e multiplica. Ó. 6 vezes 2 é 12. Ou 6 vezes 2, 12. 12 vezes 6, 72. Para a gente descobrir agora a altura, nós vamos calcular usando o quê? A tangente. Agora, por que a tangente? Porque na tangente eu vou usar o cateto oposto, que eu não sei quem é, e eu vou dividir pelo cateto adjacente, que eu sei que vale 72. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que é igual a h dividido para 72. Aplico aqui o produto do meio pelos extremos, então nós temos 3h igual a 72 raiz de 3, h é 72 raiz de 3 sobre 3, e h é 24 raiz de 3, tá bom? Então, com isso, a gente descobre que a altura do cilindro vale 24 raiz de 3 centímetros. Pessoal, com isso eu estou concluindo a correção de algumas questões do DH, tá bom? Tentem fazer as demais questões, tá certo? Participem das lives e da videoconferência para que vocês possam tirar dúvidas das questões que por acaso vocês ainda ficaram com alguma pendência, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Lembrando de vocês realizarem as atividades lá no portal SAI, beleza? Então fiquem com Deus e até a próxima.